Bom, falando agora de ligações perigosas, né, já fazia um tempo aí que a gente não via uma adaptação, seja ela televisiva, seja ela teatral, seja ela cinematográfica do Cordelô de Laclos, né, do original do Cordelô de Laclos, Ligações Perigosas. Mas, apesar disso, nesses últimos 40 anos de teledramaturgia, eu digo 40, mas botei uns 30, desde os anos 80 para cá, todos esses casais de vilões que a gente viu, inclusive agora em Além do Tempo, né, o Emílio Dantas e a Paula Oliveira, todos esses casais, sem exceção, foram ou são ou serão inspirados no casal de vilões de Ligações Perigosas. Eu acho que deve haver algum outro casal aí de vilões na teledramaturgia mundial, talvez até antes ou talvez até depois, com maior destaque, mas eu acho que a unanimidade, a grande referência, né, a grande inspiração dos autores para criarem esses vilões em pares, né, o homem e a mulher que se interessam pelo casal de mocinhos e que se unem para destruir a relação do casal. Todos eles são inspirados nos personagens dos vilões, né, de Ligações Perigosas, que na minissérie foram interpretados pelo Selton Mello e pela Patrícia Pilar. Mas, apesar desse outro hiato de tempo aí entre a última adaptação mais conhecida, que foi realmente o filme Segundas Intenções, né, com a Reese Witherspoon, se eu não me engano. A gente já tem aí quase 20 anos, né, de Segundas Intenções. Quase 20 anos sem o texto mesmo integral do Cordelô de Laclos ser adaptado em alguma outra plataforma. E foi com Ligações Perigosas Made in Brasil que esse jejum foi quebrado. Acho que a minissérie ela uniu um pouquinho algumas características dos dois últimos trabalhos mais importantes desse horário de linha de shows aí que foram exibidos pela Rede Globo pós Novela das Oito, que foram o Rebu e Verdades Secretas. Né, ele usou a Manuela Dias e o Vinícius Coimbra, que dirigiu e que fez toda a concepção artística da minissérie, junto com a Denise Sarraceni, outra diretora espetacular. Eles foram muito felizes e principalmente foram muito inventivos em pegar essas duas características, né? Não estou dizendo que eles pegaram, obviamente, mas eles se inspiraram nessa tendência desse horário a criar atrações com uma estética bastante interessante, com uma estética bonita de se ver no ar. E, claro, a sensualidade e o erotismo e as cenas de nudez e as cenas de sexo que existem nas muitas adaptações que foram feitas desse romance e que com certeza fariam falta se não estivessem presentes nessa adaptação agora que nós vimos. Outro ponto interessante é que foi um recurso utilizado muito no começo ali da minissérie. Eu não sei se vai ser utilizado hoje à noite no último capítulo, mas foi bastante utilizado no começo e não se viu nos capítulos seguintes. E foi a leitura das cartas que eram trocadas entre os personagens, né? Você via uma voz off ou uma voice over, nunca sei se é over ou se é off, de algum personagem, e acho que a gente viu mais a Marjorie e a Patrícia Pilar fazendo isso, lendo as cartas e de certa forma comentando também o que estava acontecendo naquela cena ou o que estava prestes a acontecer ou o que aconteceu. E é interessante pensar nisso, e interessante pensar que não foi muito, esse recurso não foi muito explorado, talvez para não cansar muito o público, mas para quem nunca leu Ligações Perigosas, o original ele é feito, ele é um livro epistolar, né, que a gente chama, né, ele é escrito através das cartas, das muitas cartas que os personagens vão trocando e
vão interceptando e vão lendo e vão, enfim, a trama toda é criada através das cartas, tá aí o nome Ligações Perigosas. Mas apesar do recurso não ter sido explorado, eu não acho propriamente que ele fez alguma falta. Eu só achei uma licença poética bastante interessante da equipe da minissérie não ter utilizado esse estratagema, esse recurso. Outro ponto que eu posso discutir, se for um ponto negativo, mas não sei se é um ponto propriamente negativo, mas é a falta de respiro, que inclusive foi uma coisa que um amigo meu também comentou no Facebook, que eu senti isso na Mini, né? A gente vê aí tramas, uma trama densa como... Na verdade, começa desde o Jornal Nacional, né? A notícia densas do Jornal Nacional, que passa para uma trama densa como a regra do jogo, e segue mais densa ainda com ligações perigosas. Talvez se eles tivessem esperado um pouquinho para Velho Chico para Velho Chico estrear, né? Velho Chico tem uma promessa de ser uma trama mais lúdica, mais rural, mais regionalista, talvez até mais amena do que a regra do jogo. Talvez o clima à noite na Globo, na linha de shows, não ficasse tão pesado. Mas, enfim, foi vinculado nesse momento, essa minissérie foi vinculada nesse momento porque era para ter sido vinculada, né, por questões artísticas, comerciais e, enfim. Mas talvez se essa mini tivesse esperado um pouquinho, talvez a gente tivesse respirado melhor à noite, né? Talvez as tensões não tivessem sido tão né, concentradas num horário só. Mas apesar das tensões e, enfim, das licenças poéticas, eu acho que o saldo de Ligações Perigosas também é muito positivo. Principalmente pela direção do Vinícius Coimbra, pelo texto da Manuela Dias, que é um texto com poucas obviedades, apesar dela ter aí, ela pensar algumas características românticas, né? Os mocinhos que se amam e morrem no final, se sacrificam por seu amor, né? Se sacrificam também, entre aspas. E uma outra frase ali no meio de um turbilhão de emoções e de dramas e de tanta coisa ruim que os personagens acabaram, de tantas atitudes ruins que os personagens acabaram tomando, mas alguns respiros ali, umas frases românticas interessantes, principalmente ditas pela Marjorie, acho que enriqueceram o texto da adaptação e também trouxeram esses pequenos alívios ao longo de todas as tensões que a gente viu na minissérie. Em se tratando do elenco, principalmente a Patrícia Pilar, eu acho que ela repetiu um pouquinho alguns trejeitos, alguns maneirismos do personagem dela em Lado a Lado, né? A vilã que ela interpretou na novela Lado a Lado, a Baronesa Constância, né? Era a Baronesa, não lembro agora, mas o personagem era Constância. Talvez eu acho que a Patrícia não tinha como fugir disso, né? O personagem era para ser aquilo, mas eu senti um pouquinho essa repetição de maneirismos, de gestos, de tom de voz que a Patrícia Pilar já havia utilizado, que a Patrícia Pilar também já havia utilizado um pouco, né? Esse tom meio de deboche, esses maneirismos de vilã com a Flora, que esse estratagema se repetiu com a Constância e se repetiu novamente na personagem dela em Ligações. Mas não foi propriamente uma atuação ruim. Os grandes destaques da minissérie, na minha opinião, foram os casaizinhos, né? A Alice Wegman e o Jesuíta Barbosa, que jovens e, claro, não são atores ainda excepcionais, unanimidades, sumidades, mas já tem um bom caminho percorrido aí com o trabalho deles nessa mini. E, claro, a Marjorie, que está dando um show atrás de show nos trabalhos que ela está fazendo na TV. E o Selton, né? O Selton Mello, que acabou encarnando aí o personagem do Marquês
de ligações. O clássico personagem do Marquês, que no filme foi interpretado pelo John Malkovich, né, na adaptação fílmica mais conhecida do livro, do original. E a grande boa ação que o personagem fez para o Celton foi realmente tirar o Celton um pouco do marasmo, dos personagens cômicos, né, das repetições cômicas que ele vinha fazendo. Né, trazer um personagem dúbio, frio, gelado, que vai derretendo ao longo da trama, vai derretendo ao longo da minissérie, mas que chega no fim e ele não chega a virar, né, um mocinho propriamente. Ele tem seus rompantes de mocinho, mas termina sem se remediar pelas atitudes ruins que ele acabou tomando ao longo da mini. No fim das contas, também foi um salto positivo. Acho que super válido que a Globo tenha apostado nesse filão de adaptar um texto clássico e um texto estrangeiro, né, no horário. Tudo foi bem planejado, o elenco foi muito bem escalado pela Rede Globo. Como eu falei, até os mais jovens, né, se destacaram nessa empreitada. Eu espero também ver outras tramas com essa qualidade técnica em breve no horário aí das 11.